O que for? Aí, agora sim, tá? Acho que todo mundo, né, Elisa? Será que a gente pode começar? Já deu quase 15 minutos? Podemos sim. A Sara está viajando, né? Ela disse que talvez não conseguisse mesmo e tal, mas podemos começar sim. Tá ótimo, então. Então, bom dia a todo mundo. Tá todo mundo bem? Sim. Ansiosos pro Natal, agora sexta-feira já, né? Ou não? É, sexta-feira já. Quinta e sexta, né? É. Ficou bem rápido. Então, deixa eu compartilhar minha apresentação e aí a gente faz uma oração para começar. Apareceu aí? Apareceu. E vou fechar minha câmera também, para vocês ficarem só nisso. Então, eu vou fazer uma oração para a gente começar. E aí a gente começa nossa aula, tá, pessoal? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor permite que a gente esteja aqui juntos. Muito obrigada por mais um domingo, por mais um dia de escola bíblica dominical. Muito obrigada pelas semanas que passaram. Muito obrigada porque agora estamos de férias e agora essa uma semana muito especial, que é a semana do Natal. Somos muito gratos porque Deus enviou Jesus para nós, para nos salvar. E esse é o sentido do Natal, a gente comemorar a vinda do nosso Salvador. Somos muito gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos para que o Senhor abençoe a nossa aula. Isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Hoje a gente só tem 2. Eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente ler, tá, gente? Os textos. Tá. Miguel, você acha que você vai conseguir abrir o microfone para ler alguma hora? Senão já me avisa aqui. Tá mandando pelo chat? Sim? Tá. Então, na hora que tiver os textos, a gente vê. Então, gente, tá aparecendo a minha apresentação, né? Eu vou começar lendo esse versículo de Salmo 119, versículo 114. Então, eu vou ler para vocês, porque ele tem a ver com as nossas aulas e com o tema da nossa revista, né? Lembrando que a gente estava fazendo essa revista de gente que crê e faz, que a gente conversa sobre os profetas, né? Então, a gente já falou sobre... a gente já falou sobre Ezequiel, a tia Renata falou sobre Ezequiel, a última aula. Antes ela deu aula de Jeremias e Ananias. Eu dei aula de Jeremias. Teve também aula de Isaías, Eliseu e esses. E a gente falou também um pouco sobre os profetas. Hoje a nossa aula é sobre o profeta Daniel. E o tema da aula é sabedoria e dom. Então, o que a gente tem nesse versículo de Salmo 119, 114? Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na sua palavra eu espero. Então, isso tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Então, vamos gravar esse versículo. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. E na tua palavra eu espero. Então, o que é o nosso objetivo, né? A gente aprender que os verdadeiros servos de Deus, eles colocam a fé em prática. E aprender também com o profeta Daniel, para a gente... Vamos ver o que a gente pode aprender com ele. Então, vamos abrir em Daniel 2. Livro de Daniel, capítulo 2. E alguém consegue ler para mim? Ai, peraí, eu não pus o versículo. Tá, calma aqui. Então eu vou ler aqui do Daniel 2, eu esqueci de pôr a referência. E aí os próximos vocês leem, tá bom?
Se quiser, eu posso ler. Deixa eu só ver até onde que era. Aqui. Eu esqueci de anotar. Tá. Então, lê Daniel 2, de 1 a 4. Não, Daniel 2, de 1 a 3. 1, 2 e 3. Uma pergunta, eu só tô em Daniel, aí é o versículo 2, de 1 a 3? Não, é o capítulo 2, aí o versículo 1, 2, 3 do capítulo 2. Fazendo. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbante e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para lhe dissessem o que ele havia. Sonhando, eles vieram e apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que o sonho foi esse. Isso, obrigada, Miguel. Então, o que acontece nesse texto de Daniel 2? Então, lá na Babilônia, tá certo. Lá na Babilônia, tinha o rei, e o rei nessa época de Daniel era o rei Nabucodonosor. E o que estava acontecendo? Esse rei, ele estava tendo sonhos, e esses sonhos que ele estava tendo, enquanto ele dormia, estava deixando ele muito preocupado, muito perturbado, ele não estava conseguindo dormir, aquilo estava deixando ele assim, sem jeito, sem saber o que fazer, ele estava muito, muito assustado com os sonhos que ele estava tendo. E aí, por causa desses sonhos, ele convocou magos, encantadores, feiticeiro, astrólogo. Imagina, gente, ele chamou de tudo para saber o que estava acontecendo, o que significava aqueles sonhos, né? E aí, tanto que ele fala para essas pessoas que ele teve um sonho que estava perturbando e ele precisava saber o que significava. Então, aí vai seguir todo o texto, né? Todo o texto vai. Isso, Miguel, ninguém soube o que era aquele sonho. Todo o texto vai seguindo e vai. Aí os astrólogos falam, e aí depois os sábios falam, e cada um deles vai, e ninguém consegue desvendar o que está acontecendo nesses sonhos, né? E então o que acontece? Que aí Deus envia o profeta Daniel. E aí Deus, ele envia uma visão, né? E o profeta louva o nome de Deus, ele agradece a Deus por ter ouvido Daniel. E aí Daniel, ele é chamado, ele é chamado pelo rei lá, né? Então Daniel, ele tá lá, ele ora para Deus resolver um problema, mandar um chamado. E aí, de noite, Deus envia uma visão para Daniel. O profeta agradece a Deus porque ele respondeu essas orações que ele estava fazendo. E aí, Daniel, ele vai pro chefe da guarda lá do reino e ele fala: não mate os sábios, deixa que eu vá até o rei e eu conte o significado do sonho. Então, o chefe vai e fala para o rei que Daniel talvez saiba o que está acontecendo, que Daniel podia interpretar esse sonho, e aí Daniel vai até o rei, né? Então, Daniel fala, há um Deus, ele fala pro rei, né? Daniel fala isso, há um Deus nos céus que revela os mistérios. E aí Daniel também fala, eu não sou mais sábio que os outros, então não sou melhor que os sábios, que os feiticeiros, eu não sou mais sábio que ninguém. Foi Deus quem fez que eu revelasse esse mistério. Então, vamos recapitular toda essa história, né? Então, a gente tem um rei, um poderoso rei, um grande rei, que está tendo um monte de sonho, que está deixando ele louco de preocupado. E aí ele chama um monte de gente, ele chama feiticeiro, ele chama astrólogo. Imagina, se fosse hoje em dia, ele ia chamar cientista, ele ia chamar psicólogo, ele ia chamar médico, porque ele precisava saber o que aquele sonho significava. E aí, Daniel estava orando para Deus, né? Estava em comunhão com Deus, e aí Deus envia uma visão para Daniel e fala para Daniel ir lá, né? E aí Daniel se apresenta pro guarda do rei, e aí o guarda leva ele até o rei, e aí Daniel chega pro rei e fala que ele pode interpretar aquele sonho,
e tem um Deus no céu que é Deus que vai revelar os mistérios. E é Deus que vai falar qual é o significado daquele sonho. Então, é Daniel como um profeta, que nem a gente viu nos outros, ele sendo usado para passar a mensagem de Deus ali para o rei, interpretando os sonhos. Então, Daniel começou a contar para o rei o que o Senhor tinha revelado para Daniel, qual era a visão que Daniel tinha tido. E aí, Daniel fala, né? O rei viu uma estátua diante de si, imensa, e sua aparência dava medo. Tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e de barro. Então, ó, eu coloquei aqui na apresentação uma imagem de qual era esse sonho que ele estava tendo. Então, era um soldado gigante, uma estátua gigante, uma estátua que dava medo, né? Tá vendo? Ele é todo, né, imponente. Ele tinha a cabeça de ouro, os braços de prata, o tronco, a barriga dele era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés dele, onde ele estava em cima, era de barro. Então a gente vê esse sonho, né? E aí Daniel contou o resto do sonho, né? Dizendo que uma grande pedra surgia e ela vinha e destruía os pés de barro dessa estátua. E aí todo o resto dessa estátua caía e era destruído. E é que nem essa pedra que a gente está vendo, ó, batendo no pé da estátua, destruindo essa estátua. Todo o resto da estátua virou pó e o vento levou sem deixar vestígio. Mas a pedra virou uma montanha que encheu a terra toda. Então, o rei, a partir disso, né, dessa interpretação de Daniel, que Daniel mostra para o rei, né, o que o rei tinha sonhado, qual era a visão, o rei, ele vai e ele reconhece que o Deus de Daniel é o Deus acima de todos os deuses e que o Deus de Daniel, o nosso Senhor, ele era o Deus que revelava os mistérios. Então, diante de tudo que Daniel interpretou, como Deus usou Daniel para passar para o rei qual que era o significado daquele sonho, a partir disso, o rei Nabucodonosor, ele olhou para Daniel e ele olhou e falou, de fato, seu Deus, ele é um Deus acima de qualquer os deuses, ele é o Senhor e ele é aquele que pode revelar mistério. Então, Daniel foi um instrumento de Deus, utilizado, né, ali para mostrar para o rei que Deus era acima de todas as coisas e Deus podia resolver qualquer mistério, né? Eles não estavam conseguindo resolver aquele sonho, entender aquilo, e aí Daniel vai lá e consegue, mas ele só consegue isso por causa de Deus. E aí, porque Daniel consegue interpretar o sonho, ele consegue mostrar para o rei o sonho, ele foi recompensado pelo rei, os amigos dele também foram recompensados, e aí, por causa disso, Daniel permaneceu ali no reino, ele ganhou um espaço, ele ganhou um trabalho ali no reino, um trabalho importante, e ele permaneceu ali sendo um servo de Deus, honrando Deus, servindo a Deus naquele lugar. E qual que é a moral de toda a história que Daniel mostra? É Deus no controle, Deus acima de todas as coisas. Daniel, ele não se colocou como um dos especialistas lá, como um mago, como um feiticeiro, como um astrólogo. Não, ele coloca Deus em primeiro lugar, ele coloca Deus na frente e ele age apenas como um mensageiro da mensagem de Deus. E Deus mostrou que ele revelava qualquer mistério, que ele estava acima de qualquer especialista, de qualquer feiticeiro, mago, que ele estava acima de tudo e acima de todos os deuses. E através de Daniel, Nabucodonosor vê isso. Então, o que a gente pode aprender com o profeta Daniel, né? Daniel, primeiro, ele estava com um problema, certo? Ele estava lá, ele estava orando para Deus falar com ele, para Deus mostrar alguma coisa para ele. Então, ele vai e busca Deus. Ele não estava com problema e deixou quieto, ele não estava com problema e tentou resolver sozinho. Ele estava com problema e ele buscou apoio de Deus. E aí, Deus se revela para ele, Deus manda uma visão, Deus vai abrindo os caminhos para ele, é Deus
leva ele até o rei, é Deus que faz com que aqueles mistérios, aqueles sonhos sejam revelados e o rei fique mais tranquilo. É por causa disso tudo que Daniel conseguiu tudo que ele conseguiu. Ele conseguiu um cargo no reino, ele conseguiu continuar servindo a Deus e ele continuou sendo abençoado. Tudo isso porque ele buscou a segurança dele em Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender com o profeta Daniel. Ele estava com um problema, e aí ele não tentou resolver aquilo sozinho, ou deixou de lado, ou tentou esquecer. Não. Ele teve um problema, ele tinha uma coisa que estava, né, que ele precisava, e ele foi e ele mostrou para Deus. Então, a gente pode aprender isso com o profeta Daniel. A gente busca nossa segurança em Deus. Quando a gente tem um problema, a gente vai e busca a Deus. Agora com vocês. Alguém lembra de alguma outra situação que Daniel passou, alguma história de Daniel que ele precisou muito de confiar em Deus? Alguém sabe? Alguma história de Daniel, alguma coisa? Tem história dele com os amigos dele, né? Tem. Lá, passando uns perrengues lá com esse mesmo rei, não foi? Teve essa também. Teve. Os alunos sabem mais alguma? Então, eu vou ler pra gente a história. Agora alguém sabe qual é que eu pus a imagem? Aninha, você tá por aí, Aninha? Então. Ai, que o meu microfone estava desligado. Então, o que você lembra desse... Vendo essa imagem, você lembra alguma coisa disso daí? Então, eu não lembro. Só sei que alguma coisa aconteceu assim mesmo. Eu não lembro a história. E a pergunta, Miguel, Miguel, você teve alguma coisa? Caiu, né? A Rebeca fez a pergunta se você sabe algum problema que o Daniel passou, e ela pôs essa imagem aí. Você lembra de alguma história disso? Bom, então vamos lá. Então vamos ler essa história. Acho que quando eu ler a gente vai lembrar, porque essa história eles contam pra gente desde que a gente era bem pequenininho. Então, como é um textinho um pouquinho maior, eu vou ler para vocês, então. Deixa eu abrir. Quando você acha aí, eu vou contar uma coisinha. Quando o Daniel estava conversando com aquele rei, falando da estátua, né? Ele comentou também o que significava cada parte da estátua, né? Uma profecia meio complicadinha da gente entender hoje, mas Daniel era tão sábio, né? Que Deus dava essa sabedoria para ele também, que ele... Eu ia falar o que significava a cabeça de ouro, depois vinha braços de outro material, e era sobre o reinado dele, sobre o reino dele que ia ser dividido e ia ter forças boas, ou guerras e tropas boas e ruins, enfim. Ele explicou direitinho o que significava aquelas partes da estátua para o rei. E o rei ficou bem assustado e também ele falou aquilo que a Rê falou, né? Seu Deus é o Deus verdadeiro. Isso. Ele ficou muito impressionado, né? Que nem a tia Elisa falou. Ele ficou muito impressionado porque Daniel era muito sábio. E ele soube interpretar uma coisa que ninguém estava entendendo. Mas que nem a gente falou, Daniel só conseguiu tudo que ele conseguiu porque ele colocou Deus, né, na frente. Porque ele era um mensageiro da palavra de Deus.
Então, gente, eu vou ler pra gente agora essa história de Daniel, dessa imagem aí, que eu espero que vocês lembrem aí do passado. Então, ó, o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governar. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isso é, ministros e governadores, prefeitos e outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir que o Senhor dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Então, vamos dar uma pausa aqui, vamos entender o que estava acontecendo. Então, tinha o rei, ele pegou e ele dividiu o reino em várias partes, e nessas partes, cada parte do reino, um homem ia governar. E acima desses homens governando essas 120 partes, tinha 3 ministros, que era mais ainda. E aí Daniel era um deles. Só que, como Daniel era muito bom, tudo que ele fazia era muito certo, muito, não tinha o que falar de Daniel, ele era muito bom, esses outros não gostaram disso. E aí eles queriam, de alguma forma, tirar Daniel da história, tirar Daniel do cargo, né? Tirar o poder que Daniel tinha. E aí o que eles falam? Daniel faz tudo direito, Daniel não erra nunca, Daniel faz tudo certinho. Como que a gente vai fazer? A gente tem que arranjar alguma forma, alguma lei, criar alguma coisa para tirar Daniel da história. E aí eles olham e falam, como ele faz tudo direito, não tem nada de errado que ele faz para a gente poder culpar ele, a gente tem que inventar alguma regra que a religião de Daniel não deixa, que ele não pode cumprir, e aí porque ele não cumpriu essa regra, aí a gente consegue tirar ele do cargo. Aí o que eles colocam? Eles colocam uma regra de que qualquer pedido que fosse feito, qualquer coisa que as pessoas quisessem, elas tinham que ir pedir ao rei. Elas não podiam fazer pedido para mais nada, para nenhum deus, para nada. Só podia ser para o rei. E qualquer pessoa que fizesse um pedido que não fosse para o rei, ela ia ser jogada numa cova de leão. E aí o rei vai lá, ele concorda com essa regra e ele assina, a fim de que essa regra ela não podia ser anulada. E aí o rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e encontraram ele orando para Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da lei. Eles disseram: ó rei, o senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias façam pedidos a qualquer deus ou a qualquer outro homem a não ser o rei. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões, não é verdade? E o rei respondeu: é verdade. E a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve.
Então, o que acontece? Eles vão lá, eles criam essa regra, eles olham e eles veem que Daniel estava lá orando e não podia orar, não podia fazer nenhum pedido que não fosse para o rei. Eles vão lá e eles mostram para o rei, eles falam, olha, Daniel não está cumprindo a lei, tem que fazer alguma coisa com Daniel, ele não está cumprindo a lei. E o rei, ele tenta não prender Daniel, não pôr Daniel na cova dos leões, né? Mas era a lei, o rei tinha que cumprir a lei, então eles vão lá e eles colocam e jogam Daniel na cova dos leões. E aí o que o rei fala para Daniel? Eu espero que o seu Deus, que você serve com tanta dedicação, te salve da cova dos leões. Então Daniel é jogado na cova dos leões. Aí, ó, trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova dos leões. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como costume, e naquela noite não conseguiu dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com uma voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e esse fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o rei. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal tinha acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo que chegasse ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz a todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva, no céu e na terra faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma grande autoridade no governo durante o reinado do rei Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Então, gente, vocês lembraram agora da história de Daniel na cova dos leões? Então, foi isso que aconteceu, né? Ele foi jogado, gente, imagina, ele foi jogado numa cova, num buraco, com um monte de leão faminto. Eles tamparam aquele buraco e não aconteceu nada com Daniel. Por quê? Porque Daniel confiou em Deus, e aí Deus enviou um anjo, e esse anjo fechou a boca dos leões. Então, Daniel passou uma noite inteira com leões famintos, e esses leões não arranharam, não fizeram um arranhão em Daniel. Por quê? Porque Daniel escolheu confiar em Deus, ele colocou Deus na frente. Ele foi enviado para a cova, ele foi colocado numa situação assustadora, e mesmo assim ele confiou a Deus, ele entregou a vida dele para Deus, e nenhum mal aconteceu para ele. Então, olha como a gente pode aprender, né, com Daniel, sobre confiança em Deus, sobre colocar Deus no comando, na frente, que nem a tia Elisa falou. Daniel também teve umas situações com os amigos dele. Daniel passou por várias, né, vezes situações assim difíceis, mas sempre ele colocou Deus em primeiro lugar, ele pediu a segurança para Deus, e a gente viu essa história maravilhosa de Daniel, ele sendo livrado de ser comido por leões. Por quê? Porque ele não tinha feito nada de errado, e ele confiava em Deus. Ele mesmo fala, né, Deus, o Senhor sabe que eu não fiz nada contra você, então me ajuda, me salva nessa situação. E Deus vai lá e honra o servo dele, que era o servo Daniel. Então, essa é uma outra lição que a gente tem com Daniel sobre confiar em Deus. Então, gente, era isso a nossa mensagem sobre Daniel. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? É isso, agora eu vi aqui no chat, né? Não, esse que era José. José, que a esposa, a mulher de Potifar queria ficar com José, mas José não ficou com ela já era casada, ele não podia, mas aí por causa disso ela vai lá e ela manda prenderem ele, ela acusa ele que ele fez um crime que ele não cometeu, e aí José sofre um monte de coisa a mais.
Mas isso foi José, não foi Daniel. Então, gente, era isso. Agora, eu queria saber se alguém tem pedido de oração, para a gente ir terminando a nossa aula com os nossos pedidos de oração. Ó, eu vou pôr o meu já, vou pôr o meu primeiro, e aí vocês me mandem, me falem de vocês, me mandem de vocês. Vou pedir pelo Natal, né, pra gente poder comemorar em segurança, para que tudo dê certo, né, pra gente poder reunir a família e não ter nenhum problema, porque a gente ainda tá com esse corona por aí, né, pra gente conseguir comemorar o Natal em segurança. Alguém... Ó, a Ana mandou agradecer por mais um ano. Muito bom, Ana, isso mesmo. Agradecer, né? Porque foi um ano. Posso falar? Pode. Então, tá. Eu tenho comentado com vocês sobre o meu problema no braço e tal, né? E há um mês eu comecei a fazer fisioterapia bem mais focada, diferente do que eu fazia antes, né? E meu braço já está começando a melhorar, já está dando resultado. Então, agradecer a Deus por essa melhora e pedir que continue sendo bem. Ai, que ótimo, Elisa. Agradecer a recuperação, né? Opa. Pedir. O Miguel pediu pelo tio Odracil, é isso, Miguel? É isso mesmo. O do Miguel que fez uma cirurgia do coração. Alguém que mais... Aí, isso, a Ana também, ó, pediu para que o Natal possa ser divertido, então ela tá pedindo pelo Natal também, para ter um Natal bom. Elisa, Miguel, tem mais algum pedido? Agradecimento. Não, por hora tudo bem. Então tá bom. Agradecer pelo cuidado, né, que Deus está tendo com a família, com todo mundo, né? Tantos livramentos, né? Pois é. A situação ainda não tá muito boa desse corona, mas mesmo assim a gente continua bem, as nossas famílias bem também, né? Então a gente pediu por isso. Então, vamos fazer assim. Ana, aqui, ó. É verdade, pedir por 2021, né? Que tava aí para começar. Pedir para 2021 ser abençoado. Vai ser melhor do que foi 2020, se Deus quiser, vai ser melhor sim. Eu quero pedir também aí, né? Vamos pedir pelas vacinas aí que estão chegando. Vamos pedir para ser seguro, para dar tudo certo, para a gente confiar, né, naquilo que puderem passar para a gente, para que dê tudo certo. A gente tem o nosso Deus, ele é maior do que qualquer doença, ele é maior do que qualquer vacina. Então, se for para dar certo, Deus vai fazer dar certo. Então, se for para as vacinas serem boas, Deus vai fazer com que as vacinas que vão aplicar na gente vão ser vacinas boas. Mas, assim, provavelmente quem vai demorar ainda, né, pra gente se vacinar. Eu não, eu acho que eu vou na primeira leva de vacina, mas assim, porque eu vou no hospital, né, porque eu estudo lá no hospital, então acho que talvez eu seja dos primeiros vacinados. E, assim, o pessoal, vocês que são, né, mais novos, jovens, crianças, a tia Elisa também, que não é idosa, essas pessoas vão lá pro meio do ano que vem, provavelmente só ser vacinado. Mas quanto mais a gente for vacinando, mais seguro vai ficando, né? Então, primeiro vamos vacinar os idosos, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que trabalha no hospital. Depois vão vacinar uns idosos mais novos, que tem ali 60 e poucos anos. Depois vão vacinar quem tem doença, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem obesidade, que aí precisa vacinar porque é grupo de risco. E aí depois vão vacinar o resto da população. É isso que a gente está esperando.
Então, vamos orar por isso também. Precisa pensar nisso, se vai voltar a aula, se não vai voltar a aula, toda essa questão, a gente precisa estar tendo esse conforto de Deus, né? Segurança de como vai estar acontecendo, né? Sim, com certeza. A bisa da Ana tá no hospital. Pela bisa da Ana. Uhum. Para que ela fique bem. Vamos orar por isso também, Ana. Então, a gente pode fazer assim, ó. Miguel ou Ana, quem que pode orar? Eu vou fazer a oração dos pedidos, né? Porque eu consigo lembrar aqui. E aí depois a gente quer uma oração de despedida para o nosso domingo, para o nosso resto de Ana ou o Miguel pode fazer essa oração? Depois que eu orar? O Miguel falou que ele sempre faz. Ana? Conversar com o Papai do Céu, vamos falar? Depois que eu orar, você pode abrir o seu microfone e orar? Pra gente ter um domingo legal, Tá, então eu vou orar pelos nossos pedidos e aí depois a Ana ora, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma aula que tivemos, que pudemos aprender sobre mais um servo do Senhor, que foi o profeta Daniel, Deus, lá no passado, que ele teve muito que ensinar pra gente. Deus, que o Senhor esteja ensinando pra gente até a confiança que Daniel teve no Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando a entregar as nossas vidas nas suas mãos, assim como Daniel fez, Deus, que a gente possa aprender isso com o profeta Daniel. Deus, queremos pedir por muitos motivos, Deus, temos muitos pedidos para o Senhor, então esteja abençoando tudo aquilo que temos pedido, todos os desejos que temos, todas as necessidades, que o Senhor esteja cumprindo com isso, Deus. Deus, abençoe o nosso Natal, que vai ser essa semana, abençoe para que a gente possa se reunir, mesmo que menos pessoas do que o normal, mesmo que de formas diferentes, que o Senhor esteja abençoando o nosso Natal, para que tudo possa acontecer com segurança, para que o Senhor esteja dando saúde para as nossas famílias, nos livrando contra o Covid, para que o Senhor ajude para que as nossas comemorações de Natal sejam feitas de uma maneira mais segura, e para que tudo dê certo, Deus, para que todos passem um Natal bem e feliz, e somos muito gratos, Deus, pelo nascimento do menino Jesus, então esteja abençoando as nossas comemorações, Deus. Queremos pedir por motivos de saúde, Deus, pedir para que o Senhor esteja com a bisavó da Ana, que está internada, Deus, para que o Senhor esteja cuidando dela, que o Senhor esteja livrando dela da enfermidade, que o Senhor esteja recuperando ela, Deus. Pedir também pela recuperação do tio do Miguel, para o Odracil, Deus, que fez uma cirurgia do coração, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor esteja fazendo com que a recuperação dele seja boa, para que ele se recupere bem da cirurgia, para que corra tudo bem, Deus, te pedimos por isso. Pedimos também pelo braço da tia Elisa, Deus, que o Senhor esteja ajudando ela, que o Senhor esteja aliviando a dor, que o Senhor esteja ajudando ela nas fisioterapias, nos tratamentos, para que tudo corra bem, Deus, o Senhor é um Deus de cura, e que o Senhor esteja com ela durante essa recuperação, e também queremos agradecer, porque a fisioterapia que ela fez deu resultado, Deus, e pedir para que essa recuperação continue bem, Deus. Queremos pedir também por toda essa situação do coronavírus, Deus, que o Senhor esteja continuando abençoando a nossa nação. Esse problema ainda não passou, a situação ainda não está boa, então pedimos para que o Senhor esteja com todos que estão internados, para aquelas pessoas que estão em perigo, Deus, temos tantos pastores que têm passado por esse problema, que estão lidando contra essa enfermidade, então esteja com eles e suas famílias, dê segurança a todos, e abençoe, Deus, essas vacinas que estão chegando, que tudo ocorra com segurança, Deus, independente de como for, de qual vacina for, que o Senhor esteja abençoando as pessoas que tomarem a vacina, Deus, para que corra tudo bem, para que não tenham reações. O Senhor é acima de qualquer coisa, o Senhor é acima de qualquer político, o Senhor é acima de qualquer vacina, de qualquer doença, Deus, então esteja guiando a nossa população, esteja fazendo com que tudo ocorra com segurança e para que isso possa passar o quanto antes, Deus. Pedimos para o ano de 2021, que está chegando, para que esse ano seja melhor do que foi 2020, um ano tão complicado,
Mas mesmo 2020 tendo sido complicado, Deus, queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui com segurança, o Senhor nos fez sobreviver e passar bem por mais um ano, Deus, e somos muito gratos a isso. Que o Senhor esteja com todas as famílias que perderam alguém por causa dessa pandemia, Deus, por todas as famílias que perderam algo por causa de tudo isso que aconteceu, que o Senhor esteja abençoando todos eles. Mas somos muito gratos por tudo que o Senhor tem nos dado e feito em nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso orar? Isso, Ana, pode. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor está nos dando de vida, que o Senhor possa cuidar das pessoas que estão precisando da sua ajuda, que o Senhor também cuide desse domingo maravilhoso que estamos tendo, por essa aula que tivemos agora, que o Senhor cuide desse dia que está sendo ótimo, que o Senhor cuide da gente, de quem está realmente precisando da sua ajuda, Senhor, que você sempre esteja guiando a gente para o melhor caminho. Que a gente possa agradecer por tudo, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, gente. Bom domingo para vocês. Um bom Natal. Que Deus abençoe muito. Que Deus abençoe as famílias de vocês na comemoração. Para que dê tudo certo. E é isso. Um beijo. Se a Lisa quer falar alguma coisa. Bom Natal para vocês. Deixa eu abrir aqui. Bom Natal para vocês. Que vocês tenham bons momentos com a família, com todos que vocês estiverem juntos aí. Lembrando, né, realmente disso, da vinda de Jesus para salvar a gente. Bom? Beijo grande, boa semana. E a gente continua com as aulas da Escola Dominical, tá bom? Ótimo. Tchau, pessoal. Bom domingo. Tchau. Bom domingo.